Olá pessoal, sejam bem-vindos à Mentalidade de Atleta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre críticas de nível 1, aquela crítica que vai permanecer constante na carreira de vocês, que é a crítica da imprensa e a crítica da torcida. Vamos falar da torcida aqui porque a gente não está falando da torcida do time adversário, tá? É a torcida do próprio time. Essa aí é a que machuca de fato. Muitos jogadores relatam isso, que tem muita facilidade em jogar contra um time e aquela torcida pressionando ali, e até se sentem bem com isso porque reconhecem que estão numa arena, né, numa disputa. Mas a torcida do próprio time, quando começa a criticar, a vaiar a atuação do jogador do próprio time, essa é uma crítica que dói mais. É como se a gente não fosse aceito dentro de casa, né? Então dá para entender muito bem esse efeito aí. Mas é uma pressão emocional e mais uma vez a gente volta na necessidade de um trabalho cognitivo e mental na vida dos atletas, porque lidar com esse tipo de crítica não é fácil e as pessoas comuns que não trabalham com esporte, não trabalham com futebol ou esportes de alto desempenho, elas não lidam com isso. Elas acabam tendo esse tipo de situação no campo das ideias somente. Agora o jogador vive isso na prática. Jogar mal num dia e ser vaiado é um peso emocional muito grande. E uma das maneiras de aprender a lidar com isso, ou de começar a aprender a lidar com isso e ir trabalhando isso ao longo do tempo, é entender que ali na torcida mora emoção. E a torcida não tem contexto. O que significa não ter contexto? A crítica da torcida é uma crítica completamente emocional, mas sem os elementos reais da vida de um atleta. Por exemplo, um atleta que entra com uma lesão em campo, porque não existe outro jogador para ser colocado no lugar. Isso é uma informação de contexto, que dá contexto para uma crítica. Então, se nós estivéssemos falando de uma crítica racional, o que acontece? O jogador não está jogando bem, mas também, olha ali, está lesionado, entendi, tudo bem. A torcida não costuma fazer isso, a torcida costuma se entregar a parte emocional somente, sem o contexto. E muitas vezes a torcida nem tem o contexto, mas nem tem que ter e nem deseja ter. É puramente emocional. Então, o jogador que entende isso e compreende isso, ele tem mais poder para superar essa crítica, ao invés de pegar a pilha. Essa pilha, a gente pode ver em alguns exemplos aí. Recentemente o Neymar pegou pilha com um torcedor em campo, brigou lá, e isso não foi muito legal, certamente ele se arrepende disso. E o torcedor ali emocionado, triste com o time, reclamou. E aí ele foi lá e querer bater boca com o torcedor. Não precisa. Nenhum jogador colhe bons frutos quando vai querer bater boca com o torcedor. Seja em campo, seja na internet. Né? Na internet é a mesma coisa. Tem muitos relatos aí de jogadores batendo boca com torcedores. Nenhum jogador colhe bons frutos disso. Entendam? O torcedor é emocional. Mesmo que muitas vezes a gente saiba que eles perdem a mão, que se passam, que começam a ameaçar e falam coisas que não deveriam falar, mesmo assim, quando o jogador tenta corrigir isso, entrando em confronto com o torcedor, o máximo que pode ter é um problema. Todos os empresários têm esse receio e para corrigir esse receio também instruem os jogadores a não falar muito com a imprensa. E a gente vai para o outro elemento. A imprensa, um órgão fundamental do futebol, é o que talvez transforme o futebol num grande espetáculo. Porque sem a imprensa não tem patrocínio, sem patrocínio não tem grande espetáculo. E sem grande espetáculo, o futebol se tornaria um campeonato regional, um campeonato de colégio. Então, como o esporte se tornou profissional, ele depende desses patrocínios, ele depende desses anúncios, depende também da imprensa. O jogador que não fala com a imprensa, ele diminui a probabilidade de se meter em confusões, mas ele também não aproveita essa oportunidade imensa de conversar com a torcida e de conquistar o coração da torcida. Um exemplo bem clássico dos anos 90 era Renato Gaúcho, Túlio Maravilha e Romário, todos jogando o Campeonato Carioca, e todos decidiram simplesmente utilizar a imprensa ao seu favor. Um começou a falar que era melhor que o outro era um fanfarrão, que ia ganhar, que isso, que aquilo. O que aconteceu? Foram 2 semanas de assuntos, a imprensa só falava deles.
O Renato Gaúcho acabou ganhando aquele campeonato e vestiu uma roupa de rei do Rio, que era a piada que eles estavam fazendo na época. E o nome deles se tornou evidente, eles são reconhecidos até hoje pelo carisma e pela forma como eles se expressam naturalmente, se expondo a riscos com certeza, mas ao mesmo tempo aproveitando oportunidades de se comunicar e de serem queridos pela torcida. Jogadores queridos pela torcida são mais bem pagos, têm melhores contratos, conseguem o que querem e o que desejam, a carreira é mais promissora. Só que, claro, exige uma certa desenvoltura na hora de se expressar. Essa é a grande dificuldade. E isso é um dos motivos que leva os empresários a mandar os jogadores para o media training e eles saem de lá todos com o mesmo discurso, falando a mesma coisa. E se falam a mesma coisa, ou seja, não falam nada. E a gente entende essa dificuldade, esse mundo de hoje onde tudo pode ser mal interpretado. Então vamos ficar em silêncio, que é mais seguro. Só que o jogador é uma marca muito forte, é um símbolo. E ele precisa encontrar esse discurso dele. Mesmo que seja simples, mesmo que seja sem grandes discursos, ele precisa conseguir se expressar. Os grandes atletas, peguem aí os atletas de Série A, de seleção brasileira, eles se expressam. E é porque eles trabalham isso desde muito cedo. O jogador que não está na Série A, que está começando agora, é fundamental que entenda que faz parte da profissão de jogador se expressar com a imprensa para conquistar a torcida. É fundamental, a torcida é o grande cliente dessa coisa toda. E uma das formas de falar com a torcida é através da imprensa. Claro que trabalhar a parte da expressão pode ser resolvida no media training de forma padronizada e a gente pode trabalhar muito para se virar um grande orador. Não é o caso de um jogador de futebol. Mas basta ele entender que ele precisa se expressar, que ele precisa melhorar um pouquinho a parte de postura, melhorar um pouquinho a parte de vestimenta, as palavras. E isso tudo pode ser trabalhado devagar, aos poucos. E eu aconselharia vocês a começar a ler um pouquinho, bem pouquinho. Leiam um livro sobre alguma história de jogador, de técnico de futebol, Guardiola, do Tite. Leiam um pouco. Isso já vai ajudar muito vocês na hora de se expressar. Afinal de contas, vocês são os profissionais. O cara da imprensa, ele é profissional de jornalismo, não de futebol. O torcedor tem as profissões deles lá. Vocês sabem sobre futebol. Basta vocês terem um pouquinho de coragem, um pouquinho de desenvoltura e aproveitar essa grande oportunidade que sempre vai se abrir após um jogo, quando um jornalista chega e pergunta: e aí, como é que foi a partida hoje? Tenham a coragem de se expressar corretamente. Treinem um pouquinho disso aí, um pouquinho de leitura.